Boa tarde, equipe, Gero e demais. Só explicando o primeiro documento, certo? Procedimentos, né? São procedimentos, não relatório, procedimento de funções e responsabilidades, né? De uma gestão de serviços, né? O que é que a gente tem, né? Ele é um documento com classificação de informação, ele é interno, certo? Ele estabelece e identifica a estrutura de gerenciamento, funções e responsabilidades, né? Pelo sistema de gestão de serviços, né? Então, o que é que a gente tem aqui? Como documento de referência, né? O Manual de Sistema de Gestão Integrado, né? Porque a gente está desenvolvendo agora a integração entre a 9000, que já existe dentro do ITEC, né? Junto com a 20000, por isso que é integrado. São duas normas, né? Que serão integradas no ITEC, né? E a própria norma ISO 20001 2018, né? Ou 2020, tanto faz. 2018 porque foi publicada de forma internacional e 2020 no Brasil. Então, se for falado ISO 20001 2018 ou 20001, né, 2020 está no mesmo, né? Algumas definições, né, do documento. Sistema de gestão do serviço, né? O que é? Um sistema de gestão para dirigir e controlar as atividades de gerenciamento de serviços do provedor de serviços, né? Acordo de serviço, né? Todo mundo sabe o que é, mas enfim, acordo documentado entre a organização e o cliente, né? Que identifica serviços e seu desempenho acordado. Um acordo de nível operacional, né? É diferente do acordo de nível de serviços, que eu estou acordando entre as partes ou serviço, e tem o operacional, né? Que é a formulação das metas, prazos, penalidades e atividades a serem realizadas pela equipe interna ou intragrupo, né? Dentro do contexto de entrega de serviços, né? Então, outra definição que a gente precisa ter é o que é um proprietário do processo, né? Os proprietários dos processos do sistema de gestão de serviços são profissionais formalmente designados que possuem a autoridade máxima em relação ao processo, garantindo sua especificação e execução, certo? Então, quando se designa um proprietário do processo, né, ele vai trabalhar de forma transversal dentro de uma estrutura já hierárquica, né, designada, para garantir que o processo funcione de ponta a ponta, né? Ele não sobrepõe, né, a hierarquia já funcional existente, né? Ele funciona de forma paralela, né, garantindo que o processo funcione, o processo rode. Então, a autoridade, né, ele valida, aprova e autoriza a publicação das especificações dos processos, bem como suas modificações, concede autoridade aos papéis de acordo com o especificado, né? Então, o que são partes interessadas, né? Pessoas, organizações que podem afetar, ser afetada por, ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade relacionada ao sistema de gestão de serviços, né? Exemplo, clientes, usuários, proprietários, fornecedores externos, comunidade, órgãos regulamentadores, sindicatos, parceiros, entre outros, né? Então, qualquer pessoa que é, de alguma forma, afetada pelos serviços, né, ofertados pelo ITEC, né? Papéis e funções, conjunto de responsabilidades, atividades e autoridades definidas em um processo e aplicadas a uma pessoa ou equipe, né? Então, com isso, nós temos um sistema de gestão integrado, né? Tem um sistema de gestão da qualidade, a ISO 9001, tem um sistema de gestão de serviços, que é a 20000, e quando coloco os dois, eu posso chamar de sistema de gestão integrado, né? É a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas por uma organização para atingir seus objetivos de forma mais específica, mais eficiente, do que por meio de múltiplos sistemas de gestão. Isto a gente da qualidade, a gente está trabalhando com o ITEC a 9000, obviamente que a 20000 tem coisas que são semelhantes a 9, que a gente vai unir, certo? Então, aí a gente agora entra no item principal, que é o item 4, que é a descrição desse procedimento, né, de funções e responsabilidades do sistema de gestão de serviços. Então, responsável pelos processos na autoridade para a tomada de decisão sobre qualquer processo fica a cargo do executivo, né, digamos assim, proprietário do processo em questão, mesmo que ele tenha delegado o papel de gestor de processo, novamente entre aspas, né, para alguém da sua equipe, né. Então, no caso de operações, né, onde se aplica a 20000, então o gestor, como alvo, por exemplo, ele pode, a qualquer momento, designar, digamos assim, um gestor do processo, né? Ele vai, e esse gestor do processo, como a gente viu anteriormente, ele é responsável por garantir que o processo funcione de ponta a ponta.
Então, é papel do gestor do processo gerenciar a execução e desempenho do seu processo, partindo das definições criadas em conjunto com o proprietário do processo, considerando as diretrizes internas da organização, requisitos de contrato ou regulamentações aplicáveis ao contexto do negócio. 4.2. Principais atividades do responsável do processo. Definir e manter indicadores de desempenho para avaliar a efetividade e eficiência do processo, certo? Analisar criticamente os indicadores e, após análise, avaliar a necessidade de ações para correção ou melhoria, avaliar a existência de exceções durante a execução do processo, porque como mesmo que a gente tem um processo definido de entrega de serviços, pode ter uma exceção, né, que possa vir do secretário de alguma coisa e vai ter que saber gerenciar, receber vai ter que saber gerenciar, aquele que é responsável pelo processo, né? Então, garantir a adequação do processo aos propósitos da organização, garantir um melhor equilíbrio entre as pessoas, garantir a execução dos processos através da estrutura organizacional. Novamente, o gestor de um processo, ele não é o gestor do setor, ele não tem, né, poder formal ele tem um poder atribuído informal pelo seu próprio gestor, né, na estrutura organizacional que nós já temos. Então, ele deve assegurar a integração com os processos correlatos, garantir a autoridade necessária a todos os papéis de processo, né? E aqui entra também, antes de entrar nesse item, deixo claro que se tiver alguma coisa anterior a isso que precise de modificação, à vontade, né? O que ocorre é a seguir. Então, funções e responsabilidades, né? Definições de papéis específicos e responsabilidade dos responsáveis pelos processos, né? Então, eu posso ter aqui a função diretor de operações, né? Pode ser o Álvaro, né? Quais são as obrigações dele, né? Aprovar o escopo, os limites, os sistemas de gestão da 20.000 interno, né? Nos termos características do negócio, aprovar a política de gestão de serviços, objetivos, comunicar a organização a importância e atender a política e os objetivos de gestão de serviços, demonstrar continuamente o comprometimento da diretoria com a manutenção e melhoria contínua do SGS, através da alocação de recursos, apoio e participação ativa nas atividades de comunicação e análise crítica. Se após isso tiver mais funções, mais responsabilidades, né, que seja inerentes à função de diretor de operações, é só recortar lá de baixo e trazer para cá sem problema nenhum. E aqui também segue, né? Aqui tem diretor de operações, mas pode se juntar, juntar os dois aqui tranquilamente, diretor de operações, enfim, e juntar as atribuições, com também o gerente de operações e redes. Lembrando que isso aqui são funções no que tange a função responsável pelo processo, né? Que a gente pode desenhar isso aqui para a nomenclatura que vocês têm aí dentro tranquilamente, contanto que eu possa aqui dentro do documento, a qualquer momento, eu trazer para lá e para cá as funções. Exemplo, gestor do processo. Agora a gente está falando do gestor do processo que a gente viu lá em cima. Então, digamos aqui, por exemplo, que foi definido como gestor do processo, gerenciamento do catálogo de serviço, né, ou do portfólio de serviço, vemos que foi definido como esse gestor João Paulo, né? Então, qual é a responsabilidade do gestor do João Paulo dentro de uma entrega de serviço, né? Gerenciar o ciclo de vida do serviço como um todo, determinar os requisitos para novos serviços, alterações nos serviços existentes, garantir que para todo serviço novo seja realizado o levantamento dos requisitos de serviços, monitorar o comportamento dos serviços para manutenção e remoção dentro do catálogo, determinar e gerenciar as dependências e as duplicidades entre serviços, né? Aí é que eu estou aqui embaixo também, ó. Garantir criação, manutenção e comunicação do catálogo de serviços dentro da organização, certo? Acompanhar o planejamento para a transição de novos serviços, garantir que as novas vendas, né, vendas e entregas sejam implantadas dentro das condições de aceitação da organização e das partes responsáveis pela operação do serviço. Aí eu tenho um outro processo, que seria o gerenciamento da demanda. Então, quem pode ficar com a gestão dessa demanda? Quem é que pode determinar a demanda atual e planejar as demandas futuras por serviços? Quem pode monitorar e reportar a demanda e o consumo dos serviços? Quem vai sinalizar o processo de gerenciamento de capacidade sobre as novas demandas para avaliação e planejamento, né? Novamente, se tiver alguma dessas coisas aqui, a gente pode jogar tipo o cargo maior, que seria o gerente de operações, pode jogar entre vocês, mas enfim, a gente precisa ter, assim, entre aspas, gestor do processo. Normalmente, gestor do processo, vou enfatizar, não é chefe designado de forma formal, né? Seria alguém responsável para que aquele processo, a gerenciamento de demanda, ele aconteça, né? Ele vai ser cobrado por isso. E sendo cobrado por isso, tem aqui a listinha das coisas que é
de responsabilidade dele. E assim segue todo o documento, sem medo de errar. Vocês vão ler, entender o que é cada coisa. Ah, vamos lá. Eita, poxa, eu não sei o que é desempenho e transição de serviço, que a gente tem lá na ISO 20000, certo? Vocês podem a qualquer momento pedir a ISO 20000, que eu mando para vocês a cópia, né? A cópia, digamos assim, não oficial. Ou pode chegar, por exemplo, no YouTube, digitar o que é desenho e transição de serviço. Pronto. Vai ter um vídeo lá de 4, 5 minutos que vai explicar exatamente, né, por cima, o que é, e vocês vão entender lá as suas especificidades e vai tratar isso dentro da maior forma tranquila possível, né? E designar quem é o gestor desse processo, né? Enfim, aqui tem nomes, e aí agora a gente entra as funções, né? Propriamente dita de um cargo, né? O que a analista de suporte deve fazer, né? Enfim, eu tenho que determinar tudo isso. Se tiver algum registro, né? Se esse documento gerar algum registro, não é avaliado, porque não há registro para isso. Se esse documento tem algum anexo, não é avaliado. Histórico de atualização, né? Aqui eu vou colocar a data de quando ele foi criado, né? A sua revisão inicial sempre é 00, emissão inicial, e quem foi responsável, né? Digamos, Bruno Lages, Robson Nicásio, enfim, quem for que seja, né? Então, novamente aqui, quem elaborou, alguém que vai revisar esse documento, pode ser o próprio Álvaro, e quem aprova, né? Pode ser o Álvaro, né? Que vai aprovar. Aí, feito isso, essa dinâmica de ler o documento, entender o documento, de todos esses documentos que a gente vai... de todos esses documentos, a gente vai, inevitavelmente, trabalhar eles, né? Um a um, sem problema nenhum. Nesse mesmo formato. Quando for entregar o segundo documento, que é gerenciamento da capacidade, posso preparar outro videozinho e entregar a vocês, para vocês assistirem, entenderem. E eu posso até explicar não só o documento, mas o que é uma gestão de capacidade, né? Então, conto com a contribuição de vocês e vamos conseguir a ISO 20000 para o ITEC, porque isso é um feito inédito.